Boa noite. Estamos esperando as pessoas serem informadas. Bia, Elaine, Celi, Lurdinha, sejam bem-vindas. A Kelly, Aline. Deixa eu responder para a professora Evelene. Que ela já está tentando entrar. Ai, a Evelene, a professora Evelene já está aí. Daqui a pouco ela faz a solicitação e a gente já... Olha, ela já entrou. Que bom. Oi, Maria José, Graciele. Oi, professora. Tudo bem, professora Maria? Tudo jóia? Tudo bem, professora Evelene? Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada, muito obrigada. Eu é que agradeço o seu convite, né, o seu aceite pelo convite de participar dessa primeira jornada de educação pública. Com certeza é um prazer e uma honra, né? Espero corresponder. Mas com certeza, não tenho dúvida, professora. E o objetivo dessa primeira jornada é justamente isso: nós podermos conversar e apresentar para a população, para todas as pessoas envolvidas com educação, como essas secretarias de educação dos nossos municípios vizinhos estão conseguindo, né, administrar os desafios, os avanços, o que é que tem de positivo em tudo isso, né? O objetivo realmente é informar, informação segura e mais um ponto, poder trocar ideias e aprender com o outro. Com certeza, com certeza. Agradeço a todas as pessoas que estão entrando. Se tiverem alguma pergunta, na medida do possível, vou lendo e vou encaminhando para a professora. Hoje nós temos aqui, né, a secretária de Educação de Americana, a professora Evelene Ponce Medina. Por curiosidade, professora, Ponce é espanhol? É espanhol, é É espanhol. espanhol? E a professora, já vou começar falando que ela tem duas filhas maravilhosas. Isso mesmo. E é a razão da nossa vida, não é verdade, professora Evelene? A gente Essa é a minha melhor parte. então a gente começa com as coisas boas, porque por que é importante a gente informar isso para todos vocês? Porque nós todos somos pessoas que vivenciam os mesmos problemas, né? E a gente tem sim, a professora Evelene, quando está num cargo de educação, ela tem sim a sensibilidade de ser mulher, de ser casada, de estar numa rede há 29 anos e saber exatamente quais são as necessidades, os problemas que essa rede tem. E isso tudo traz muita humanidade para o exercício da profissão, tanto de educadora, né, como a função atual que é de secretária de educação. Não é, professora? Com certeza, com certeza. E além disso, né, a gente também não está conversando com uma pessoa que não tem conhecimento, muito pelo contrário, ela é pedagoga, bióloga, tem curso de gestão, né, na administração, de gestão de escola especial. Nós temos uma professora, diretora também de escola, que Uhum. tem habilitações o suficiente para poder se posicionar frente a um município e, mais do que isso, defender o direito de uma educação com qualidade para todas as crianças. Então, É o que professor,
Não é isso? O que a gente tenta corresponder à expectativa de toda uma rede, né? De toda uma cidade que nos honra com essa posição de secretária de educação e que não é tão simples, né? Então é uma honra e uma grande responsabilidade estar à frente da Secretaria de Educação, com certeza, com certeza. Exatamente, né? E em relação a essa responsabilidade, professora, o que eu gostaria de pedir para a senhora, ou para você? Ah, então vamos começar. Vamos começar de novo, né? Tá, Eu sei que eu sou quase uma idosa, sou quase grupo de risco, mas vamos tirar esse senhora. perfeito. Então, Evelene, eu sou a Maria. Oi, Helene. Evelene, conta pra gente, então, como é que foi o início desse ano? Como é que a secretaria... Não, desculpa, vamos voltar, que eu comecei pelo lado errado. Cidade de Americana, como que você caracteriza? Porque nós temos pessoas de outros municípios aqui, né, nos assistindo. Então, como que é a cidade de Americana? Como está organizada a rede? Qual é o tamanho dessa rede? Né? Quais são os pontos mais importantes que você poderia apresentar a respeito da cidade e da rede de educação de uma maneira geral? A Americana tem uma população de mais ou menos 240 mil habitantes. Então, não é uma cidade tão pequena, é uma cidade já de porte médio, né? E com uma parte têxtil bastante forte, né? É prestação de serviço indústria têxtil, a grande mola propulsora da cidade, né? Ela foi fundada há 145 anos, então não é uma cidade tão antiga assim, né? E faz parte da região metropolitana de Campinas. Então acho que a gente localiza um pouco aí a cidade. A Americana tem um diferencial em relação à educação bastante grande, porque a Americana não fez a municipalização de escolas estaduais. Ela construiu uma rede própria. Então, hoje, em Americana, a gente tem as escolas estaduais, né, que atendem do primeiro ano até o ensino médio, e a rede municipal de Americana, que atende do primeiro ano até o nono ano. Né? Então, somos redes parceiras que prezamos o atendimento ao aluno, então fazemos um trabalho, temos sistema próprio, né? Mas trabalhamos muito juntos, Estado e município, porque entendemos que o aluno é do município, o aluno tem direito, estando ele na escola estadual, na escola pública estadual, na escola pública municipal, ele tem o mesmo direito. E a parceria com a Regional de Ensino é muito boa aqui em Americana. Então, isso é importante. Nós temos 51 escolas, tá? 51 escolas, são 8 creches, 16 que atendem só a faixa de creche mesmo, 16 MEIs, 15 casas da criança, as casas da criança atendem tanto creche como MEI, 11 unidades de ensino fundamental, dentre essas 11, 5 são de período integral, tá? E uma escola especializada em autismo. Então, no total, nós temos 51 escolas, né? E, além disso, a gente tem 10 creches filantrópicas, que fazem o atendimento também das nossas crianças, e 3 escolas contratadas, né? Então, esse é o tamanho da rede. Se a gente for pensar em quantidade de alunos, eu tenho, em média, 2.400 alunos nas nossas creches da rede e mais 2.000 alunos pelas contratadas. Nas EMEIs temos, em média, 4.600 alunos, 100% da faixa de EMEI atendida, e no ensino fundamental, 7.000 alunos, né? 5.000 no Fundamental 1, e 2.000 no Fundamental 2. Esse é o tamanho da nossa rede. Tá? É grande. É grande.
O prefeito costuma dizer que eu administro a terceira maior empresa da cidade. A Goodyear é a primeira, ele administra a segunda, que é a prefeitura, eu administro a terceira, que é a Secretaria de Educação. Com certeza, com certeza. E é um lugar que só pipoca demanda, né? Só Sim, tem lá uma... são 1.600 servidores só na nossa pasta. É Né? Então, bastante, é muita gente. é muita gente, é muita gente. Professora, por curiosidade, em todas as cidades o ponto nevrálgico geralmente é a creche, né? Parece que a gente nunca consegue zerar a fila, a lista de espera da creche. Como é, além dessas parcerias que vocês têm com escolas particulares, né? Vocês conseguiram, por conta disso, enxugar essa... Eu costumo dizer que essa é uma discussão bastante polêmica. Por quê, Maria? Uhum. Porque, assim, eu já fui, assim, atrás de experiências exitosas de outras cidades, justamente porque eu quero ver que milagre essa cidade fez para zerar a fila de creche, né? Ninguém faz milagre. Não, tem gente fazendo sim, mas tem que É? enxergar qual é o milagre. O milagre, mais ou menos, é assim, ó. A gente atende creche a partir de 8 meses, de 10 meses ou de 6 meses. Aí, com isso, você vai levando mais para frente o público que você vai atendendo, então você até consegue zerar. A gente atende aqui em Americana a partir de 4 meses de idade. Né? Então, acabou a licença da mãe, ela precisa retornar ao trabalho e a gente passa a atender. Nós terminamos 2019 com uma demanda de 310 crianças na fila de espera. Né? Perto do tamanho da cidade, da população dessa cidade, né, de Americana, é uma fila bastante pequena, mas mesmo assim é uma fila. Né? E a prefeitura, né, o prefeito tem nos dado total apoio para tentar resolver isso. Então, está sendo construída uma creche com verba do Estado, que vai ficar pronto no início do ano que vem, vai ser administrada por nós, com 130 vagas, e nós temos 2 regiões nevrálgicas na cidade que precisam de mais vagas, então a gente já está em andamento a ampliação dessas, elas têm espaço para ampliação, é o que a gente está fazendo, para tentar, se não zerar, porque é difícil, né? Porque às vezes as pessoas não entendem isso, que essa demanda anda, né? Porque eu tinha, por exemplo, uma região que a minha demanda era pequena, mas foi construído um conjunto habitacional lá, De repente, a demanda triplicou. Né? Então, eu não tinha problema de falta de vaga lá há 3 anos atrás, há 2 anos atrás, e agora eu tenho. Né? Então, é só a gente pensar, as pessoas da minha faixa de idade, né, que eu não vou contar qual é, mas na minha faixa de idade, a gente lembra disso. As escolas do centro da cidade eram as escolas mais importantes. Hoje ninguém mais mora no centro da cidade, então o centro da cidade está ocioso e as periferias estão precisando de mais vagas. Né? Então, todos os municípios sofrem com essa situação, né? Ele tem vaga disponível onde não precisa mais de vaga, e faltando vaga nas grandes aglomerações. A gente tem uma pergunta aí que eu vou me arriscar a responder. O Léo, ele está perguntando se você fez uma pesquisa de mercado para mensurar os dados de cada faixa etária. Olha, Léo, de uma maneira geral, a secretária ela não precisa fazer uma pesquisa de mercado, porque o IBGE ele já traz a distribuição da cidade. É só você entrar lá nos dados do IBGE que você consegue ver a distribuição etária da cidade de Americana. Eu só não sei se essa distribuição é feita por bairro, mas, como a professora estava falando, essa movimentação ela é muito dinâmica de pessoas, de conjuntos habitacionais que são construídos, de loteamentos que são
abertos. E, na medida do possível, uma secretaria de educação, ela tenta trabalhar em conjunto com a Secretaria do Planejamento Urbano, né? Justamente para poder fazer uma previsão dos seus investimentos. Né? É mais ou menos isso que acontece. Exatamente. O IBGE é a fonte mais confiável que nós temos em termos de pesquisa, de informação sobre o seu município. E não é só sobre faixa etária, tem o PNAD, o PNUD, tem uma série de outras que vão dando subsídios para a gente poder organizar a secretaria. Certo? Certíssima. Então, eu acho que a resposta é mais ou menos nesse sentido. Olha, a gente está tendo aqui muitos elogios em relação a você, né? E realmente eu acredito que precisa ter muitos elogios mesmo, porque é uma professora que está na rede 29 anos, não são 29 dias, né? É muito tempo e a gente acaba conhecendo quase como na palma da mão, não é assim, Evelene? Eu falo assim, mas todo dia é um aprendizado, né, Maria? Porque, assim, esses meus 20 e tantos anos de prefeitura, de serviço público na área de educação, o que eu conheço quase com a palma da mão, porque é um aprendizado diário, é o ensino fundamental. E aprender, então, a minha experiência era no ensino fundamental. Então, ao assumir a Secretaria de Educação, eu me debrucei na educação infantil para poder também corresponder à expectativa da educação infantil, né? E vejo trabalhos maravilhosos. Eu tenho uma equipe de gestores, de pedagogos, de professores e de funcionários de apoio, assim, competentíssimos. A americana prima. E tem uma coisa importante. Mesmo nas nossas creches, nós temos professoras. Então, são professoras que atendem nas nossas creches. Então, a vertente é mesmo a educação. O cuidado, claro, na creche, mas a educação. É um investimento pesado na primeira infância, né? Com certeza, com certeza. Uma etapa importantíssima. E eu gostaria de colocar para vocês que estão ouvindo, quanto mais se investe na primeira infância, o retorno futuro econômico, ele é imenso. A gente tem pesquisa do Hackman, por exemplo, que estudou 40 anos o impacto da educação infantil ao longo de 40 anos, né? Uma pesquisa longitudinal, e como foi diferenciado a vida das pessoas, dessas crianças que receberam educação infantil, né? Porque eles tiveram um grupo de controle, e depois, quando adultos, se tornaram pessoas muito mais, digamos que felizes e encaminhadas na vida. Exatamente. Do que aquelas que não tinham, assim, estabilidade de emprego, segurança emocional, constituição de família. Então, a americana realmente está de parabéns por essa preocupação com a qualidade do atendimento na primeira infância. Isso é muito importante mesmo. Com certeza. Professora, e agora, sabe, eu gostaria de saber dos desafios, das conquistas que vocês aí de Americana conseguiram nesse período de pandemia. Como é que vocês conseguiram se organizar, dar um atendimento ou não para a creche, para a educação infantil, né? Porque não é uma rede pequena, é uma rede que demanda muita coisa, né? Então, como é que vocês conseguiram e ainda conseguem, né? Porque continua organizar toda essa dimensão da educação do município.
como eu te falei, né, a rede é extremamente comprometida e competente, né? Porque vamos falar a verdade, né? Recebemos como uma bomba, todos nós, acho que, né? Uhum. Notícia de que vamos sair correndo, vamos fechar a escola, vamos para dentro de casa, distanciamento social, e foi mesmo um Deus nos acuda, né? E rapidamente a rede conseguiu se organizar por conta do comprometimento dos profissionais, né? Nós criamos uma plataforma própria, nós criamos canais de contato com as famílias, a gente deu autonomia para que cada... Então, nós criamos uma plataforma onde o professor tem, vamos dizer que é o diário online dele, onde ele faz o registro, os objetivos de aprendizagem, tudo, essa é uma. Criamos uma outra plataforma, que essa é de postagem para as famílias, né? E os canais de contato para chegar até a família, deixamos a liberdade para a escola fazer do jeito que achasse melhor, com orientação nossa. Então, algumas usam Facebook, o que mais efetivamente está dando resultado são os grupos de WhatsApp, né? Mas eles usam o Zoom, eles usam o Google Class, então várias formas de chegar até as famílias. A gente orienta que na educação infantil, principalmente, o contato seja feito semanalmente com as famílias, né? E isso tem dado certo. A gente, claro, tem uma grande preocupação de atingir 100% dos alunos, né? A gente tem visto isso em todas as redes, na rede estadual, mesmo na rede particular, né? Como é que cada um está se virando para tentar isso. Esse é o nosso objetivo, atingir 100% das crianças, né? Mas, assim, eu estou, Maria, encantada, acho que uma meia hora antes da gente começar a live, né, eu recebi de uma gestora de uma escola de educação infantil um vídeo, né, essa escola, para você ter ideia, ela, como outras também, né, mas essa escola especificamente, contratou um motoboy, com a verba mesmo da escola, para fazer a distribuição de kits, de material escolar. Então, ela manda a atividade e já manda o material que a família vai precisar para ajudar naquela atividade. Mas, então, várias escolas estão fazendo assim. Mas o mais lindo de tudo, e é isso que eu quero compartilhar com você e com vocês todos, é que a professora teve o carinho de desenhar um coração. Então, ela colocou o material dentro de um envelope e desenhou um coraçãozinho para mandar para essa criança, né? O nome da criança e um coração. Na hora que essa criança, o menino, pegou, ele é de nível de e-mail, pegou esse pacote, viu lá a letra do nome dele, ele confirmou com a mãe se era o nome dele, a mãe confirmou que sim, e ele viu o coração, ele falou assim: foi a minha professora que mandou. Ela me ama, porque ela pôs o coração aqui, né? Ai, Isso não tem preço, Maria. Isso não não tem tem preço. preço, né? Então, eu fiquei emocionada, né? E muitas outras coisas. Então, a gente tem escola e a gente também está distribuindo material impresso no ensino fundamental. Eu tenho diretor que eu falo assim: a gente está disponibilizando motorista para levar você ou o professor ou quem seja para estar entregando o material para o aluno, né? Eu tenho diretor que não aguenta esperar, ele fala assim: não, mas eu não vou aguentar esperar chegar a minha vez de fazer isso, já pega o carro e vai entregar material, né, com todo o cuidado necessário, claro, mas assim, isso mostra o comprometimento da rede. Né? Eu tenho escola que pôs carro de som no bairro, tinha um pai da comunidade que tinha o carro de som, então pôs o carro de som na comunidade para poder avisar que era para ir buscar o material. Né? Então a gente tem muitas formas de chegar até o aluno e as nossas escolas estão procurando essa forma. Né? Então, essa semana mesmo nós vamos nos debruçar para pensar sobre aqueles que a gente não conseguiu. Nós estamos mapeando quem não atingimos para tentar atingir.
porque é o que a gente tem que fazer, né? Não tem. A gente precisa de um tempo das coisas funcionando para poder depois começar a mapear quais são as dificuldades e atingir Isso. essas dificuldades, né? É fácil a gente criticar porque está de fora, né? Mas primeiro tem que saber como é que... E se a família conseguiu se organizar e pega, né? Isso. E essa é uma outra grande questão, que a gente só tem que agradecer as famílias, né? Porque hoje a família está sendo a mediadora dessa aprendizagem, né? Então a família já tem toda a sua atribuição, né? Porque essa questão, a gente fala assim, ah, mas as famílias estão em casa. Eu tenho minhas dúvidas se a família está em casa. Eu acho que a maioria das mães estão trabalhando, estão seguindo, tentando seguir com a vida, quem não está desempregado, né? Exatamente. E então redobrou o trabalho. Ela não pode mais contar com a escola por segurança do seu próprio filho e ela ainda se transformou na mediadora dessa aprendizagem. E isso também tem nos trazido assim experiências e depoimentos belíssimos, né? Eu vejo, não sei se você enxerga isso, Maria, mas assim, muitas mães, principalmente as mais jovens, elas foram cedo para o mercado do trabalho, né? Porque hoje quase não existe essa opção, vou ser mãe, vou ser do lar, né? Não, você vai, né? Já é cultural, você vai para o mercado do trabalho. E até a orientação, por exemplo, da professora com o desfraude dessa criança, ou uma orientação de como, uma coisa simples, por exemplo, de distribuir tampas de diversos potes da cozinha e tentar brincar com a criança da separação disso, ou a mãe recolhendo a roupa no varal e pedir para essa criança mesmo pequena separar os pares de meia, agrupar. Então, às vezes a mãe faz isso, mas sem essa orientação da professora, ela não se dava conta de que isso tem um objetivo pedagógico. Então, agora é muito legal os depoimentos das mães, do quanto elas estão vendo da importância do papel do professor na escola, né? Olha, eu acho que em relação a esse aspecto, nós vamos ter uma valorização bem grande, né, do que é ser professor, não? Tenho Porque, certeza absoluta disso, absoluta. infelizmente, nós vivemos, a gente não pode descartar a tristeza de todas as mortes e as doenças, né? Mas de toda a gravidade da situação, a gente ainda pode tirar algumas boas lições, né? Em relação a isso. Evelene, eu quero falar, preste muita atenção no que eu vou ler para você. Ai, meu Deus, medo. Preste muita atenção. Fora, ó, começa assim, fora a experiência de vida pessoal dela, né? Trazer essa experiência e cuidado da vida pessoal para a profissional foi lindo de assistir. Tenho muito orgulho, mãe. É a sua filha Amanda. Minha filha Amanda, e ela mora em São Paulo. E eu não a vejo há mais de um mês. E estou morrendo de saudade dela. Vou chorar. Mas pode chorar, viu, Evelene? É por uma justa causa aí, viu? É gostoso, né, a gente ter esse reconhecimento, não só dos filhos, como das inúmeras pessoas que estão aqui. Então, você tem aí, ó, uma fã de carteirinha e que sacramenta tudo embaixo das coisas que você faz, né? Você e toda a sua equipe, evidentemente. Escuta, Eveline, e aí, pelo jeito, as escolas estão assim com uma autonomia muito grande para poder conseguir entrar em contato com a família e se desdobrar, digamos assim, né, em relação ao que tem feito, o que está trazendo coisas positivas em termos de relacionamento da família.
Você acha que esse isolamento vai continuar? Por exemplo, tem aquela data bendita que a gente sabe que está marcado o retorno. Será efetivo esse retorno? Eu sei que a gente está especulando, não existe Uhum. uma resposta, né? E que existe um protocolo sanitário que você, voltando ou não, tem que dar conta. Ó, Isso então está vamos acontecendo? Como é que dividir, está isso? vamos dividir em partes aí, que Tá são bom, muitas questões, né? muita coisa, né? É muita coisa. Primeiro, assim, eu sou uma pessoa extremamente otimista, Maria, mas eu quero muito acreditar que, de fato, a questão sanitária é a mais importante para orientar essa volta, né? Hum, Eu não ando gostando de gente que muda a regra no meio do jogo, nem um ai, pouco, né? Porque a regra era 100% do Estado na fase 28 dias na fase amarela. amarela, né? Parece que isso já mudou, né? E eu não gostei nem um pouco, não gosto disso, acho que existe uma questão por trás da questão sanitária, que acho que não vamos discutir aqui, né? Sim, Mas temos assim, todas as questões do nosso protocolo de retorno está pronto, a secretaria, a equipe da secretaria, a quem eu também agradeço e parabenizo muito, né, porque é uma equipe extremamente competente, né, nós já elaboramos todo esse protocolo, agora ele será enviado aos nossos gestores, aos nossos pedagogos, para um ajustes, né? ajuste, isso para um ajuste. O Conselho Municipal de Educação também tem sido de suma importância nessas discussões. Olha, nós temos feito discussões em cima de tudo. Eles ajudaram a sugerir tudo que a gente precisa para esse retorno em termos de compra de equipamento, de material, né? E já providenciamos tudo. Então, tudo está sendo, o que pode ser com compra direta está sendo, o que tem que ser através de licitação também está sendo. Então, não vai ser isso, porque as pessoas, às vezes eu tenho um questionamento assim, mas vai gastar, por exemplo, com um totem de álcool gel, vai gastar com tapete sanitizante, e se não voltar? Eu falei, gente, se não voltar em setembro, vai voltar em novembro, se não voltar em novembro, vai voltar em fevereiro, em alguma hora vai voltar. E eu acho que estava na hora, de alguma forma estava na hora da gente pensar em protocolos sanitários, claro que não tão, né, não tão Rígido. rígidos, mas eu acho que, de certa forma, a escola acreditou por muito tempo que tivesse, assim, é uma brincadeira, mas que a criança entrando na escola, ela está numa bolha de proteção e não precisa mais nada, né? Então, acho que não será perdido, nada disso é perdido, né? Eu concordo. A americana, por exemplo, vai investir mais ou menos R$ 500 mil para cumprir todo esse protocolo nas 51 escolas, né? É. Mas eu tenho sempre argumentado isso. Não, independente de se volta em setembro, se volta em fevereiro, se volta em outubro, quando volte, nada disso é perdido porque é importantíssimo esse protocolo. Então, ele está elaborado, está organizado, agora cada escola vai fazer o seu, né? Então, isso está resolvido. Então, essa é uma questão, né? E mesmo A outra questão porque, me perdi agora, Maria. espera um pouquinho, mesmo porque essa questão do protocolo, por exemplo, não vai ser tão rígido, vai sobrar material. Não sobra material, porque a Não, creche demanda muito material de limpeza com sim. as crianças, de Não, mas higienização. sim, sim. Mas, por exemplo, o termômetro, se não for voltar agora, precisava de termômetro? Ué, qual o problema da gente passar a ter uma prática de fazer a medição da temperatura dos alunos? Não é melhor? Quantas vezes a criança está lá na creche e chegou com a mãe com febre só depois que a gente percebeu, né? Exatamente. Não, não é desperdício, de forma alguma é desperdício, é Eu também investimento acho. em educação, né? Então, Eu isso para também, mim é muito tranquilo, eu tá? concordo com Então, essa você. é Eu uma acho parte, né? que é Aí, prudente.
eu já retomo a outra. Olha, o Léo está comentando aqui que você foi uma grande incentivadora dele, por causa disso, ele voltou a estudar e agora ele está terminando o curso técnico de administração, Ah, tá? que E a legal. gente tem várias pessoas, a Aparecida Sanches falando da sua experiência, da sua competência, né? Isso, eu É, agradeço. do investimento da creche. Tem aqui a Valéria Cantelli, que é daí de Americana, né? Ela vem ajudando a construir uma bonita história da educação da nossa cidade. Então, aqui é bem, assim, é muito gostoso, gratificante de ouvir. Olha que palavra bonita, competência e transparência. Né? Eu acho que Obrigada. isso são a editora Adonis aqui, né, falando, agradecendo a presença, coisa que eu não falei, ainda bem que eu vi a Adonis. A Adonis, ela tá me dando todo o apoio técnico para a realização dessas lives, né? Eu tenho um carinho muito grande pela editora Adonis, pela Magali e a Valéria, a Marcela, todas as meninas que trabalham lá, em função de uma visão muito diferenciada, voltada para educação, né? Como Nasce um Livro, por exemplo, é um projeto que nasceu de Maravilha. uma vontade e é da Magali, né? Essa sensibilidade para fazer o aluno leitor e isso, ele tem o projeto em si, ele tem um cuidado muito especial e ele é encantador, né? Quando a gente vai, faz todo o roteiro, eu já fui inclusive fui convidada para avaliar, né? E dar sugestões. É uma editora que mora no meu coração. A editora Donis faz parte da história dessa cidade. É uma editora parceira, de gente parceira, de gente que está junto com a gente. Magali, Isso parceirona. é isso mesmo, gente que está junto com a gente. Vamos lá. Então, vamos dividindo. Você já respondeu uma parte da pergunta. A outra diz respeito a esse retorno. Como é que as pessoas têm reagido, se posicionado, seja professor, seja aluno, aluno nem tanto, né? Mas só do ensino médio, fundo 2. Uhum. Os pais, se a secretaria está sendo muito questionada, mas vai voltar mesmo, que loucura! Né? Como é que vocês estão lidando nesse momento com tanta pressão? Porque a gente não tem nas mãos o futuro, né, Evelene? Não, não temos, não temos. É tudo muito difícil, sim. Eu até tenho trazido para reflexão essas questões, porque assim é um cálculo simples, Maria. É assim, imagine, vamos pensar na educação infantil, que para mim, porque eu não tenho, como as pessoas que me conhecem sabem, eu sou muito transparente no que eu penso, tá? O que eu penso a respeito da educação infantil? Eu penso que se a gente conseguir atingir 100% dos nossos alunos da educação infantil, através de material impresso, através do contato do professor, através da orientação aos pais de atividade, eu entendo completamente a dificuldade da família. Nós até já falamos disso, de como a família está se desdobrando. Mas faz uma conta simples comigo. Se de fato o retorno for previsto para setembro, tá? Existia com 100% do estado na fase amarela, existia já uma previsão de mudar do dia 8 de setembro para o dia 21 de setembro. Então, vamos imaginar que seja 21 de setembro, tá? Vamos imaginar que as pessoas vão cumprir a palavra dada. Então, 21 de setembro. Eu, se tiver que retornar, não vou retornar inicialmente com educação infantil. Vou retornar com os anos finais do ensino fundamental 1 e 2. Então, seria quinto e nono ano, e mesmo assim, porque penso, né? E tudo isso é o que eu, Evelene, penso, né?
porque existe todo um aparato para essas decisões. É a parceria com o Conselho Municipal de Educação, é a decisão do Comitê de Enfrentamento de Crise. Então, eu estou falando a Evelene o que pensa, tá? Então, não é a secretária de Educação, é a Evelene, né? Então, o ensino fundamental, eu também faria esse parênteses, porque a partir do momento que a nossa rede é dividida com o Estado, é mais complicado você pensar em que os alunos que estudam na rede estadual voltarão e os da rede municipal não, sendo que são os mesmos alunos atendidos de 1º a 9º ano. Então, para eles, é uma reflexão à parte que a gente tem que fazer. Mas vamos falar da educação infantil. A gente faz uma conta simples. Se a gente voltar com a educação infantil a partir de outubro, faça a conta. Outubro, novembro, um pedaço de dezembro. 2 meses e meio. 2 meses e meio que sejam 4 semanas em outubro, 4 semanas em novembro e 2 semanas em dezembro. 4, 8, 10 semanas. 10 semanas. 10 semanas que, pelos protocolos sanitários, a gente não tem como ficar com mais que 2 horas e meia essa criança na escola. Porque tem que lembrar que é o tempo máximo para troca de máscara, é o tempo máximo para higienização do espaço. Então, são 2 horas e meia no máximo que essa criança vai ficar dentro da escola. Com revezamento, porque a classe não pode estar todos os alunos no mesmo dia. Então, não sei se vocês estão acompanhando. Então, que metade da classe vá 2 vezes por semana, a outra metade 2 vezes por semana, e no 5º dia da semana a professora trabalha online com todos. Então, 2 horas e meia em um dia, mais 2 horas e meia no outro dia, essa criança está frequentando a escola 5 horas por semana, certo? Vezes 10 semanas, 50 horas. Lembra as 10 semanas de outubro, novembro, dezembro? 50 horas. 50 horas numa criança que vai para a creche e fica na nossa rede 9 horas, 9 vezes 5, 45. A gente expôs essa criança ao risco, essa criança é vetor de transmissão para a família, porque ela vai retornar para a família, né, que deve ter um tio mais velho, uma avó mais velha, alguém que é do grupo de risco. A criança pode até não ser. Os estudos estão tentando mostrar que o risco com as crianças não é tão grande, mas essa criança vai ser vetor de contaminação, né? Aí, por conta de 5 dias, porque 9 vezes 5, 45, numa semana regular, de aula regular, essa criança frequenta 45 horas a escola. Ela vai frequentar 50 horas em 2 meses e meio. Então, é o correspondente a 5 dias da semana, praticamente. Será que compensa? Será que compensa? Né? Agora, por outro lado, então, esse é o que eu penso, que não compensa. Mas, por outro lado, eu tenho que pensar no direito de aprendizagem dessa criança. Né? Então, eu tenho, assim, muito certo comigo, muito claro, com muita clareza. Se a rede municipal de Americana garantir que consegue atingir 100% dos seus alunos, né? Porque não tem importância que a gente não consiga andar 10 passos no ano. Não tem importância que com a pandemia só consigamos andar 6 passos. Contanto que sejam 100 passos, 6 passos de 100% dos alunos, né? Então, essa é a minha grande preocupação no momento, Maria, que a gente não pode simplesmente defender o não retorno da educação infantil sem garantir que essas crianças tenham o mesmo direito. Tá? Não sei se eu respondi. Sim, você foi muito clara. Eu acho assim que o seu posicionamento você considerou as várias
situações envolvidas, a quantidade de tempo que a criança fica, mas assim, o que de fato é importante para ela, né? O que de Uhum. fato eu posso Isso. garantir com qualidade, o que de fato ela vai aprender, sejam com 6 passos ou com 100. É isso que antes de qualquer coisa eu preciso garantir. Tá certo. Eu acho que você tá com uma linha de raciocínio, assim, aliás, muito interessante, né? Porque não é fácil tomar uma decisão, muito pelo contrário, em função de toda a pressão. É função do governo do estado, é função de escolas particulares, de sindicato, de um monte de coisa. O professor que não quer, é a preocupação, é o desespero, que, aliás, é até normal num tempo que a gente está vivendo, né? Uhum. Essa angústia, essas incertezas. Sim, sim. Mas quando você foca a educação infantil e pensa no que é que vai ser benefício para a criança, pronto. Eu acho que aí é algo bem, um raciocínio muito interessante para a gente ponderar. E é uma doença muito, muito triste, né? Porque assim, se ela atinge a sua família de uma forma leve, se um parente seu teve, mas só perdeu, né? Só teve um pouquinho de febre, foi quase, né, não teve consequência mais séria, você enxerga de um jeito. Mas se você Uhum. perdeu gente próxima a você, se você tem gente próxima a você que ficou internado, entubado ou está passando ainda pela situação, é claro que você enxerga de outro jeito. Então você Uhum. tem de tudo. Você tem, quando você pensa em retorno, você tem aquela família que trabalhou bacana com a criança, dos cuidados, e tem aquela que porque não chegou nela, porque a forma como a doença chegou até ela foi de uma forma mais leve e vê de um outro jeito. E aí o professor vai ficar lidando com tudo isso. Sem falar que eu tenho brincado muito, né? Imagine o coitadinho da criança pequena, quando ele chegar lá e o professor vai estar todo paramentado, com máscara, com viseira, com luva, né? Uva. Com álcool gel, né? Porque é o adulto que hoje corre o risco maior, né? Eu, Exatamente. você que é uma estudiosa, Maria, daqui 10 anos faça um estudo. As crianças pequenas que forem obrigadas a voltar para a escola agora, ou logo, elas vão ter medo de escola. Provavelmente porque Medo de escola, né? Porque qual a importância da escola hoje, da educação infantil? Falamos tanto, né, da primeira infância, Aham. da importância da primeira infância. É o contato. O professor é o mediador, mas a criança aprende na interação com o outro. Ele não vai poder ter interação com o outro, Isso né? mesmo. Isso é muito difícil. Aí a criança não pode chegar perto do amiguinho, ele não pode brincar junto, ele não pode interagir. É muito triste, é muito triste. Então, eu penso no direito da aprendizagem, que a gente tem que garantir de alguma forma, 100% dos alunos, insisto nisso, mas eu penso no direito à saúde, para todo mundo. Para o professor, para o servidor de apoio que está na escola, para o gestor, para o pedagogo, para a criança e para a família da criança. Isso mesmo. É o correto, está corretíssimo esse. Foi uma bela exposição, literalmente. Muito bem. Olha, eu vou te falar duas coisas. A Andrea tá mandando um bilhete, né? Evelene, colega e parceira de ideias. Agora, a Amanda te mandou mais um recado. Ela vai fazer chorar. Não, eu não vou falar porque você vai chorar de novo. Então fala no fim, fala no final. Tá. E, ô Amanda, depois você fala para ela pessoalmente, tá? Senão a sua mãe vai desmontar, não vai. Já dei um toque nela. Evelene, a gente tá a 10 minutos do nosso tempo acabar. Olha como foi rapidinho. O que eu queria perguntar para você é assim:
o que é que a Americana tem feito para ter um índice de desenvolvimento do IDEB tão bom? Ah, Ela está superando desde 2009, 2008, 9. Tá tão pequenininha a letrinha que eu não estou nem enxergando. E ela você está chegou em 2017, batendo a meta dela de 2017. Ela ultrapassou essa meta. Então, a que você atribui o sucesso dessa avaliação que dá instrumentos, né, para o professor, para o gestor, conseguir esse avanço tão significativo? Com certeza, a toda a equipe que a pasta da educação tem. Como eu disse para você desde o começo, a gente tem profissionais extremamente comprometidos, né? Então, esse investimento que foi feito desde a primeira infância, desde creche, ele acaba dando resultado no ensino fundamental, né? Então, os nossos gestores, para você ter ideia, os gestores do ensino fundamental dessas 11 escolas, uma parte deles pertence ao grupo de risco. Nenhum deles se afastou. Nenhum deles se afastou. Eles estão lá na escola porque eles enxergam que é a responsabilidade deles e a secretaria deu total autonomia para fazerem teletrabalho e tal, mas eles não fizeram isso, né? Então, esse é o grau de comprometimento da rede municipal de Americana. Olha Tá? que bom Com a ouvir isso. devida, com o devido cuidado, mas o comprometimento é muito grande. E a Americana teve períodos muito difíceis. Nós tivemos cassação de prefeito, a Americana teve que fazer, sentir na carne o corte de verba, de dinheiro, tudo, para poder se reinventar. A Americana tem se reinventado. Nós temos hoje um prefeito muito firme com o gasto público, né? A quem eu só tenho que agradecer por confiar no trabalho, né, da gente, mas não foi fácil. Então, com tudo isso, com 2019 já foi um período de crise em todo o Brasil, mas a Americana vinha com essa crise desde final de 2014, começo de 2015, né, que foi quando o prefeito foi cassado e tudo mais. Então, desvio de verba, são várias coisas. Recebemos verba para construção de creche, foi usado para outras coisas e não para a construção das creches. Então, é uma história, assim, difícil. E mesmo assim, a educação conseguiu seguir, né? Então, se isso não é empenho da equipe, eu não sei o que é, porque não é o meu trabalho. Isso eu garanto para você, porque, como você disse, é um crescendo que vem já há muito tempo. Então, com certeza, é digno de agradecimento a toda essa rede, a todos os profissionais da rede. Você se colocou muito bem, porque é um crescendo. Eu sou de Sumaré, cidade, a gente acaba, né, compartilhando das histórias. Realmente, a Americana teve tempos muito Muito turbulentos, difícil, muito difíceis, só dava notícia assim, greve, falta de salário, e mesmo com tudo isso, os índices do IDEB continuaram a crescer. Então, parabéns, pessoal aí de Americana, que segurou a peteca legal, né? A Andrea falou aqui, a questão do afeto e tal, é mais, assim, no outro contexto que ela estava comentando, mas esse comprometimento, ele é fundamental para qualquer educação alavancar. E mais ainda, viu, Evelene? Eu agradeço muito o fato de você ter essa humildade de colocar assim, olha, não foi por minha causa. Não foi mesmo. A gente É, tem que saber disso. Né? Fiz parte desse movimento porque sou uma funcionária de carreira, mas não dizer que, graças à nossa gestão, não. Claro que não. Claro que não.
É mesmo um perfil da rede, um perfil de gente competente e trabalhadora. É, é, e é com essa mesma competência que eu acredito que o retorno, por exemplo, se houver o retorno, né, esse retorno vai ser bem administrado, porque você tem essa equipe que segura, como, no dito popular, o touro pelo chifre, né? Com a unha lá, o touro na unha, literalmente. Olha, tem uma pergunta aqui que é assim: como será? São 5 minutos. Olha, Andréia, não sei se vai dar para ela responder. Gente, se cortar, vocês já sabem o que aconteceu. Como será administrado o professor de uma rede de muitos professores no grupo de risco? Não imagino, porque, assim, eu até tenho conversado muito com o dirigente regional de ensino, porque, assim, parece que o Estado está pronto para voltar, está tudo pronto, né? E conversando com o dirigente, professor Haroldo, a quem eu quero mandar um abraço, ele tem o mesmo problema que a rede municipal Sim. tem, que eu acho que todas as cidades têm. Nós temos uma média de 30% dos nossos funcionários da educação pertencentes ao grupo de risco. Tem sido essa a média dos municípios, né? Então, como se volta desta forma? Né? Então, nós também não temos ideia. Não temos ideia. A princípio, achamos que seria possível fazer uma contratação, alguma coisa assim, mas não podemos esquecer que nós estamos num ano eleitoral, num final de mandato, que tudo isso é muito complicado de ser feito, não é tão simples, né? E a pandemia também foi muito triste, porque assim, fechamos as escolas dia 23 de março, achando que final de abril ia voltar, achando que maio ia voltar, achando que junho ia voltar. Não é uma coisa que sabíamos que íamos ficar 6 meses fechados. Não, não foi assim, né? E esse é um complicador. É sempre um compasso de espera, angustiante, angustiante, angustiante para as famílias, angustiante para os professores, para os gestores, para os pedagogos, para todo mundo. Tanto é que o investimento que eu acredito que a gente tenha que fazer agora é no socioemocional, nas questões emocionais de todos, né? Dos servidores, das famílias, das crianças, porque é a espera. É que nem quando você sabe que você vai ter que fazer, eu falo isso, você sabe que vai ter que fazer uma cirurgia. É melhor fazer logo. É melhor fazer logo porque a gente sofre mais com a espera do que com a cirurgia em si, né? E é isso que está acontecendo. O sofrimento é por isso, né? Então, muitos professores angustiados, sofrendo, né? Por conta disso, porque é um dia atrás do outro. E é difícil isso, é difícil para o ser humano isso, né? Gente, olha, eu vou me despedir. Léo, fico devendo a sua colocação, não vai dar tempo, e eu vou dar os últimos, acho que 1 minuto e pouquinho, para Evelene se colocar, se despedir, e uma palavra para vocês. Da minha parte, eu agradeço imensamente. Foi Eu muito também. bom estar conversando com você. Maria, me coloco à disposição. Eu agradeço muito a honra do convite. Espero ter correspondido aí à Com expectativa certeza. sua e de quem nos vê, né? E eu quero agradecer a você, quero agradecer, como eu já disse, ao nosso prefeito Omar Najar, que depositou confiança no meu trabalho, a todos os professores da rede, os gestores, os pedagogos, né, os servidores de apoio, a equipe da Secretaria de Educação, a equipe de manutenção da rede, do transporte, da merenda escolar. Sem o empenho de todo esse grupo de pessoas, nada disso seria possível, nada do que a gente está fazendo seria possível. Então, é um conjunto de pessoas comprometidas, né? Eu quero agradecer também às famílias dos nossos alunos, Com por todo certeza. o trabalho, que confiam no nosso trabalho e que também têm se empenhado
para dar conta dessa mediação com os alunos, né? A minha família, né, a quem eu